Pessoal, já é 8h53, eu vou começar então. À medida que o pessoal for entrando, eu vou autorizando, aí qualquer coisa eu volto um pouquinho. Então, meu nome é Matheus Fernandes, eu sou acadêmico do quarto ano de medicina aqui no UFTM. Sou de Uberaba mesmo, estudei minha vida toda na Escola Estadual Bernardo Vasconcelos, então se tiver alguém aí do Carta Fino que estudou nessa escola, manda um joinha depois, a gente trocar umas ideias. E hoje eu vou dar aula para vocês sobre um tema muito bacana, evolução. É um tema muito importante porque atualmente a gente vê fatos científicos que foram construídos ao longo de centenas de anos, de séculos, estão sendo postos em dúvidas por meio de narrativas que não condizem com a verdade. Então, ter ideia desses conceitos científicos básicos, como evolução, como o formato da Terra, como a dinâmica dos mares, entre outras coisas, são importantes porque às vezes são coisas que a gente pensa que sabe, mas se aparecer alguém que vem discordar disso, a gente não consegue explicar tão bem. Em primeiro lugar, com relação à evolução. Quando a gente fala em evolução, eu coloquei uma dinâmica muito relacionada a Pokémon aqui na apresentação, porque Pokémon e Digimon é o primeiro momento nas nossas vidas que a gente tem contato com esse termo, acho, para muitas pessoas. A gente pensa em evolução, a gente pensa de algo, alguma estrutura a partir de um ponto A para o ponto B. Só que geralmente esse processo envolve a melhora em alguma coisa. Por exemplo, o Pikachu. Ele vai evoluir para Raichu e ficar mais forte. O Charmander vai evoluir para Charmeleon, para Charizard e ficar mais forte, etc. Para quem não conhece Pokémon, é basicamente a gente quando ouve a palavra evolução, muitas vezes pensa que é a transformação de algo um pouco mais fraco em algo um pouco mais forte, etc. Mas num contexto biológico, isso não é verdade. Num contexto biológico, evolução se define como alterações, modificações em características hereditárias. O que é hereditário? Que é passado de geração para geração. Características hereditárias são algumas condições que são transmitidas do pai para o filho, do filho para o filho dele, etc, etc. Por exemplo, nós seres humanos, uma característica hereditária de todos nós é que nós temos 46 cromossomos. Acho que vocês já viram algumas aulas para trás. Todo ser humano tem 46 cromossomos. Alguns não, alguns têm problemas genéticos. Por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, que ela tem trissomia do cromossomo 21. Se ela tem trissomia, 3 cromossomos 21, ela tem 47 cromossomos no total. Mas, de modo geral, essas são alterações que a gente cita como elas fogem do padrão. De modo geral, todo ser humano vai ter 46 cromossomos, com exceção das pessoas que têm essas condições. Isso é uma característica hereditária, que foi construindo ao longo dos anos, ao longo de milhares e milhões de anos, um processo evolutivo. Então, evolução, alterações em características hereditárias de populações ao longo de sucessivas gerações. Nós estamos aqui hoje, desde o primeiro ser que se pode falar que é ser vivo, nós temos ancestralidade com ele. Só que o primeiro ser que foi tido como vivo, se vocês tiverem assistido a minha primeira aula sobre citologia, origem dos seres vivos, foi um amontoado de células aleatórias. Como que partiu daquele há milhões de anos atrás? Aquele amontoado de células aleatórias para isso que a gente é hoje. Esse corpo totalmente complexo. Todo o nosso corpo funcionando em conjunto, diversos sistemas, diversos órgãos trabalhando juntos para a nossa existência. Como que aconteceu isso? Partiu daquele amontoado aleatório de moléculas, de células, para o que a gente é hoje? Pela evolução. Nessa aula a gente vai trabalhar isso a partir das principais teorias. Atualmente, o consenso científico para a evolução é a teoria neodarwinista, que foi fundamentada, adaptada da teoria darwinista, que é fundamentada no conceito de seleção natural. Vocês vão ver logo mais. Mas, além disso, que é o que eu quero que vocês tirem com certeza dessa aula, o conceito darwinista de evolução, a gente vai citar lá Mark, que foi, em determinado momento, o pensamento em voga sobre como a evolução aconteceria. Assim,
Geralmente nessas aulas online, eu acho que porque a gente não teve nenhum contato presencial, vocês não tiveram contato presencial entre si, é chato, porque a gente fica muito com vergonha. Às vezes a gente fica com vergonha de fazer uma pergunta, às vezes a gente fica com vergonha de abrir o microfone, fica com vergonha de falar qualquer coisa, etc. Porque é normal do ser humano. Mas, assim, um momento que vocês quiserem me interromper, abram o microfone, me interrompam. Eu periodicamente vou estar voltando nessa tela para checar o chat, se tiver alguma dúvida, mas sintam-se livres para comentar. Aulas em geral, pessoal, podem confiar em mim. Quando você chega num certo período da faculdade, você percebe que aulas expositivas, que é só o professor falando e você escutando e notando, mas sem você participar ativamente naquilo, são meio improdutivas. Você fundamenta e consolida conhecimento quando você está trabalhando ativamente naquilo. Então, sintam-se livres para participar. Vamos lá. As primeiras teorias com relação à evolução. Primeiro, o criacionismo. É uma doutrina que atribui o surgimento das espécies, dos organismos vivos, em razão do ato divino de criação. O criacionismo vai ter sua vertente cristã, vai ter sua vertente da mitologia grega, teogonia, vai ter sua vertente na mitologia hindu, vai ter várias culturas ao longo do mundo com diferentes perspectivas religiosas, vão estar tendo suas próprias teorias criacionistas. O que elas todas têm em comum? Não se considera uma teoria científica, porque esses conceitos religiosos para como ocorre esse processo de evolução, geralmente são dogmáticos, ou seja, eles estabelecem verdades que não podem ser contraditas e não podem ser testadas. Por exemplo, na Grécia Antiga, eu vou falar que Cronos, Gaia e os titãs criaram o universo. Tipo assim, como que você vai provar isso? Você vai virar o Kratos, God of War, vai voltar no tempo para conferir isso? Você vai fazer um experimento? Você vai checar? Não tem como. Então, não é uma teoria científica. Então, você não pode colocar na mesma discussão, no mesmo peso de valores, uma teoria criacionista com uma teoria científica, porque eles não estão no mesmo ambiente. Não estou criando polêmica, falando que uma é melhor que a outra, mas com relação ao aspecto científico, não se pode jogar o criacionismo, porque não tem como você pesquisar aquilo em si, não tem como você testar. Além disso, além da teoria criacionista, a gente teve por muito tempo a teoria fixista, fixismo. O que ela quer dizer para a gente? Que ao longo de todo o tempo não teve alteração nenhuma no ser vivo. O que eu sou hoje foi o primeiro ser humano há milhões de anos atrás. Pelo que a gente sabe hoje, essa está totalmente errada, porque o que a gente tem de experimento científico e de investigação nesse sentido contraria totalmente o que essa teoria está dizendo. Então, o criacionismo, você vai dizer, é uma vertente mais religiosa, que vai atribuir o surgimento dos seres vivos e a evolução deles por um ato divino, e o fixismo, que é uma teoria que basicamente fala o ser humano de hoje é o mesmo há milhões de anos atrás, o cachorro de hoje é o mesmo de milhões de anos atrás. Não se considera uma evolução entre as espécies. Com relação a teorias evolucionistas mais aprofundadas, Jean-Baptiste Lamarck é um cientista, um biólogo no século XVIII, século XIX, né, de 1700 a 1800, ele postulou em seus estudos sua própria teoria de conceito evolucionista. Segundo ele, cada espécie de ser vivo de hoje surgiu por transformações sucessivas de uma forma primitiva, originada de matéria não viva. Vamos associar conhecimento. Lembram que vocês viram na aula sobre citologia com relação à teoria da geração espontânea? Lembram que aquela teoria que falava de matéria inorgânica surgir um ser vivo? Por exemplo, o pessoal deixava um bicho cair no chão, passava a noite, no outro dia surgia larva de mosca. Eles falavam, poxa, surgiu essas larvas de mosca daquele bife que estava no chão. Logo, da matéria do bife se constituiu as moscas. Eles não consideravam que uma mosca poderia ir lá, colocar ovos e desses ovos surgirem as larvas. Esse foi um pensamento que durou por muito tempo, como eu tinha colocado naquela aula anterior. E o Lamarck trabalhou em cima dele para criar essa teoria evolucionista de Lamarck, conhecida como lamarquismo. E então, ele colocou que cada espécie de ser vivo de hoje surgiu por transformações
sucessiva de uma forma primitiva, originada há muitos anos atrás. Ou seja, iam ocorrer alterações sucessivas no ser vivo ao longo do tempo, aumentando sua complexidade. Por exemplo, inicialmente você tinha uma girafa com pescoço pequeno, aí ao longo do tempo ela foi forçando o pescoço para comer árvores que estavam altas, e à medida que isso foi acontecendo, foi aumentando o tamanho do pescoço dela, e ela transmitiu essa característica para o descendente dela. E com isso surgiram as girafas com pescoço longo. Pode estar parecendo um pouquinho abstrato agora, mas mais para frente vocês vão ver que é bem simples. Essa teoria dele, de Lamarck, é fundamentada muito nessa lei, a lei do uso e desuso. O que ela quer dizer? Basicamente, ele colocava que você tinha determinado ser vivo. Quanto mais ele usasse determinada característica, mais ela ia se desenvolver nele, e essa característica desenvolvida nele ele poderia transmitir para o seu descendente. E o mesmo se referia ao desuso. Se ele não usasse determinada característica, essa característica ia sumir e o descendente não ia ter mais ela. De acordo com essa ideia deles, pessoal, um exemplo muito simples, os marombeiros de plantão. De acordo com essa teoria, se o cara marombava muito, treinava muito, por exemplo, deixava o bíceps enorme, 50 centímetros de braço, por ele usar tanto, ele ia transmitir essa característica do bíceps grande para os filhos dele. Então, o bebezinho ia nascer com bíceps trincado, já grande, ia desenvolver muito ao longo da vida, e isso progressivamente. E pelo contrário também, às vezes a pessoa nascia, se for de acordo com essa teoria, se você ficar careca, por exemplo, ao longo da vida, o seu filho ia nascer careca também, mais ou menos nesse sentido. Então, ele postulava que o ambiente poderia forçar a mudança de hábitos, levando ao desenvolvimento exacerbado de certas estruturas e atrofia de outras, em função do uso e desuso dos órgãos. Essas alterações corporais adquiridas poderiam ser transmitidas aos descendentes, com base na lei da transmissão das características adquiridas. Ou seja, o ser vivo conseguia determinada característica, a girafa, por exemplo, com pescoço longo, ao longo da vida, e transmitiria isso para os herdeiros. Esse é o exemplo clássico da teoria de Lamarck. O que ele colocava? Inicialmente, a gente tinha uma girafa com pescoço curto. Só que para ela sobreviver, ela tinha que comer vegetação. Essa vegetação estaria em galhos altos. Então, para essa girafa conseguir ter acesso a essa vegetação, esse alimento, ela tinha que estender o pescoço. Ao longo do tempo, essa extensão do pescoço da girafa para conseguir alimento foi deixando o pescoço mais longo, até que chegou num ponto que ela conseguia se alimentar, com um pescoço muito maior do que quando ela era jovem. Então ele pensou assim, poxa, ela forçou tanto, fez tanto uso do pescoço para ter acesso a essa alimentação, que o pescoço se estendeu. E esse indivíduo com o pescoço grande, estendido, transmitiu essa característica para os seus descendentes. E assim por diante. De modo que as girafas de hoje têm o pescoço longo, porque lá atrás as girafas tinham um pescoço pequeno, mas para sobreviver tiveram que estender o pescoço. Forçaram tanto, usaram tanto, lei do uso e desuso, que essa estrutura ficou grande e foi transmitida para os descendentes. Agora, por que a hipótese do Lamarck está errada? Por exemplo, um exemplo são cachorros. Tem um pessoal que faz esses negócios de cortar a orelha e o rabo do cachorrinho. Eu acho um absurdo, mas tem pessoas que fazem isso. Se a teoria de Lamarck fosse verdade, quando você faz isso, ora, lei do uso e desuso. Se você cortou a caudinha do cachorro, ele vai estar usando aquela cauda longa ainda? Não vai. O organismo dele vai ter a mesma orelha? Vai crescer de novo? Não vai. Então, de acordo com a teoria de Lamarck, se você cortasse a cauda e a orelhazinha do cachorro, isso deveria ser transmitido para os filhotes dele. Mas a gente vê que não é isso que acontece. Essa alteração feita no cachorro não é transmitida para os descendentes dele. Logo, essa teoria de Lamarck é furada. Beleza? O exemplo que eu usei lá atrás é esse, olha só. Se a teoria de Lamarck... Se a teoria de Lamarck fosse verdadeira,
esse casal de fisiculturistas, todos marombados, usaram muitos músculos ao longo de toda a vida. Logo, de acordo com a lei do uso e desuso, essa característica deveria ser transmitida para os bebês deles. Eles também deveriam nascer com alta habilidade manual para usar agulha, para injetar anabolizante. Mas isso não é o caso agora. Então, ficou. Isso a gente conclui a parte da teoria do Lamarck, da evolução. Com alguma dúvida, pessoal? Se com alguma dúvida, vocês mandam no chat aí, eu abro o microfone. Agora que a gente entra no cara. Pode falar. Na teoria que os mosquitos surgiu do bife, quem foi que falou que estava errada essa teoria? Foi Redi, foi um cientista italiano. O que ele fez? Ele fez um experimento muito simples. Ele pegou 2 frascos, um aberto e um fechado. No frasco aberto, ele colocou um bife. No frasco fechado, ele colocou um bife também. Deixou o tempo passar. Ele viu que o bife que estava no frasco aberto, surgiram larvas de moscas, nasceram moscas. Por quê? Porque, obviamente, moscas foram lá pousar e colocaram ovo. Agora, ele foi lá no frasco fechado e viu que estava normal. Tipo assim, o bife se deteriora um pouco, mas não tinha mosca nenhuma, não tinha larva lá. Por quê? Porque se o frasco está fechado, não tem como a mosca ter acesso. Então, essa simples teoria já desqualifica essa teoria da geração espontânea. Porque, de acordo com a teoria da geração espontânea, o ser vivo, a vida, nasce de algo que não é vivo. Por exemplo, eles pensavam que na floresta os animais nasciam de troncos no chão. Eles viam de certo besouro, insetos saindo do tronco, eles falavam, poxa, esses besouros nascem a partir da madeira. Mas isso com a teoria do Reid foi totalmente descomprovado, né? Vamos dizer assim, porque inicialmente não tinha prova nenhuma. O Reid começou a quebrar essa teoria. Só que assim, pessoal, na ciência, quando se tem um senso comum sobre determinada coisa, uma pessoa vai lá e desafia isso, contradiz o que todo mundo está dizendo, geralmente o que acontece é essa pessoa levar pedrada, levar paulada, todo mundo falando que ele está errado. Porque muitas pessoas, quando elas têm na cabeça uma ideia por muitos anos, elas resistem muito a ideias diferentes. E isso é uma verdade na ciência. Então, com isso, ele lançou isso, eu acho que foi, não me lembro, mas em determinado século, só 200 anos depois que a teoria da abiogênese, né, que é a geração da vida a partir do que não é vivo, foi quebrada por um carinha que chama Pasteur, que é o cara francês que trouxe para a gente a pasteurização. Só com ele, 200 anos depois do Reid, que essa teoria foi quebrada. E ele fez aquele experimento muito bom, porque ele, além de trabalhar com a ideia da biogênese, ele também trabalhou com a ideia de micro-organismos e como eles estragam as coisas. Hoje em dia a gente tem o leite, né, que não vem para a gente todo lascado, bactéria, por causa dele. Trouxe para a gente a pasteurização. O Eduardo perguntou aqui. Boa pergunta, Eduardo. Mas, segundo essa teoria, os pescoços das girafas iam continuar crescendo indefinidamente ou a partir do momento que chegasse ao tamanho ideal pararia. Lembre-se, lei da uso e desuso. O que ele falava? Quanto mais você usasse uma coisa, mais aquilo ia se desenvolver e a partir disso você poderia passar para o descendente. Mas, assim, pensa, se o pescoço chega num nível que ela consegue ter acesso à vegetação para comer e consegue comer, ela não vai precisar usar mais tanto ele para aumentar, porque, tipo, não precisa, já tem acesso. Isso segundo a teoria dele. Mas perguntou sobre o pescoço das girafas é verdade. Não, não é. Justamente, essa questão dos fisiculturistas exemplifica justamente isso. Fisiculturista passa a vida toda malhando, né? Desenvolve muitos músculos. Se essa lei do uso de desuso fosse verdade, o filho tinha que nascer marombado. A criancinha ia sair do útero, já pegando 100 no supino, ia sair, ia bater no médico e já ia para academia logo que nascer, sabe? Ia nascer toda bombada. Isso não é verdade. Vamos derrubar essas árvores tudo do Ibirapuera. O mini bambam, exatamente. Ficou mais alguma dúvida com relação a essa parte, pessoal? Vocês ficarem, vocês podem mandar aí.
E agora a gente entra na parte legal do Darwin. Beleza, acho que essa parte ficou bem fundamentada. Qualquer coisa no final da aula vocês mandam dúvida. Esse cara aqui é fera demais. Ele mudou o pensamento ocidental e ele é uma das figuras mais importantes da ciência e da biologia, porque ele revolucionou muita coisa com a teoria dele. Ele é um naturalista inglês, Charles Darwin, ele viveu no século XIX. Vou falar até a data do nascimento e da morte dele, porque o cara é importante demais. Nasceu em 1809 e faleceu em 1882. Os estudos dele foram principalmente fundamentados numa viagem que ele fez pela América do Sul. Esse camarada passou pelo Brasil, gente, passou pela Amazônia, a bordo do navio Beagle, principalmente numa ilha que chama Galápagos. Ele era um rapazote lá na Inglaterra, né? Aí ele decidiu estudar mais. E ele queria estudar de um modo mais prático, porque naquela época, muitas vezes, os especialistas em determinados assuntos eram especialistas de sofá, eles não saíam para o mundo real. É igual hoje em dia o ativista de sofá, aquele cara que prega muitas ideias na internet, mas nunca fez nada prático para tentar mudar determinada realidade. Ele quis expandir, quis fazer algo diferente. E nessa viagem dele, ele concluiu que os seres vivos sofriam adaptações específicas. Olha, não é nem melhor nem pior, adaptações específicas ao longo das gerações, por meio da seleção natural. Esse termo é extremamente importante para vocês entenderem. Vocês não podem sair dessa aula sem saber o que é isso e saber explicar bem, porque isso aqui é uma das bases para o pensamento ocidental, pensamento científico. A seleção natural, eu vou explicar melhor mais para frente, mas só já trazendo para vocês, é o processo em que organismos melhor adaptados ao ambiente tendem a sobreviver e produzir mais descendentes, dando origem a diferentes variedades de espécies. Olha, foca nisso. Organismos melhor adaptados. Não é o organismo mais forte, não é o organismo mais fraco. Não é o organismo mais gordo, não é o organismo mais magro. Não é uma questão de valores, é adaptação. Melhores adaptados. Mais para frente vocês vão ver o que eu estou falando. Um exemplo da seleção natural. Olha só. Determinado ambiente, determinado ecossistema. Uma população de ratos se mudou para lá. Aí a gente tem, por variação genética, os seres vivos da mesma espécie têm variações, né? De estrutura corporal, estrutura física, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, estrutura óssea, etc., a altura. Essa população de ratos se mudou para esse local. Só que uns ratos são mais escuros, mais pretinhos, outros são mais brancos, mais branquinhos. E tem os predadores naturais dos ratos lá, né? Que são essas aves de rapina. Alguns ratos vão ser comidos pelos pássaros. Quais vocês acham que vão ser mais comidos pelos ratos, pelos pássaros? Veja bem, o ambiente da montanha que eles vivem é escuro. E a gente tem os ratinhos mais escuros e os ratinhos mais claros. Quais que vocês acham que vai se lascar primeiro? Que tem mais chances de uma ave de rapina pegar? Os amarelos. Com certeza. Tipo, eles estão ali praticamente brilhando naquele escuro. Então, os ratos mais clarinhos, os ratos amarelos, vão ser. Tem muito mais chance deles serem vítimas das aves de rapina, porque é mais fácil. A ave de rapina está voando lá de boaça, lá no céu, vê o ratinho amarelo brilhando praticamente no chão mais escuro. Enquanto os ratinhos mais escuros poderiam se esconder, poderiam se camuflar, poderiam se safar de um modo muito mais fácil. Isso vai acontecendo, pessoal, ao longo de progressivas gerações. A cada geração que passa, você vai ter mais ratinho escuro e menos ratinho amarelo. Por quê? Porque os ratinhos amarelos têm muito mais chance de se lascar. Eles não são tão bem adaptados a esse ambiente como os ratinhos mais escuros. Então, a cada geração que passa, tem mais chance de um ratinho escuro ter um descendente e esse descendente dele sobreviver do que o rato amarelo. E isso, ao longo de milhares de anos, vai chegar num ponto que não vai ter mais rato amarelo, pessoal. Só vai ter o ratinho mais escuro. E essa seleção natural, ela selecionou o ratinho mais escuro contra o ratinho mais amarelo. Por quê?
porque o ratinho mais escuro é mais adaptado àquele ambiente. Agora eu coloco a situação inversa para vocês, pessoal. A mesma população de ratos, com alguns mais amarelinhos, mais clarinhos, alguns mais pretinhos, mais escurinhos, vão para outro ambiente, só que esse ambiente agora é no Alasca, é no meio da neve, tudo branco, e ainda tem essas aves de rapina. Quais vocês acham que ia sobreviver? Os amarelos. Exatamente. Por quê? Porque os mais escurinhos vão estar a neve branca, os escurinhos lá, assim, lá, tipo assim, vai ser muito fácil para um predador achar eles. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui é que a cor da pele não tem um jogo de valores. O ratinho amarelinho, com relação ao ratinho preto, não é mais forte, não é mais inteligente, não é mais bonito, etc, etc, etc. A razão aqui é puramente de adaptação ao ambiente, entendem? Não é uma característica individual dele que está sendo definida aqui, que tá dizendo que ele vai sobreviver ou não. Não é porque é mais forte, é porque o ambiente favorece ele em razão das características dele. E essa mesma população de ratos poderia ter uma dinâmica totalmente diferente se fosse para um ambiente na neve. Agora pensa, se for num ambiente assim, com uma cor neutra, sei lá, um ambiente verde, claro, que ambos se sobressairiam da mesma forma. Tipo assim, aí a tendência é continuar essa população aqui, essa população inicial, com ratinhos amarelos e ratinhos mais pretinhos igualmente distribuídos, entendem? Eu quero colocar para vocês é que o ambiente seleciona o ser vivo, de acordo com quem mais é adaptado àquele local. Então, não é questão de ser mais forte, não é questão de ser mais fraco, não é uma questão associada a valores quantitativos do indivíduo. É uma questão associada a quão adaptado ele é àquele ambiente. Essa é a base da seleção natural. E é o que vocês têm, que vocês não podem sair dessa aula sem saber de maneira alguma. Outro exemplo aqui, um cartoon que representa muito bem isso. Tem um guepardo, e ele fala, guepardo não, tigre, sei lá, de qualquer modo é um grande felino. A carne de ovelha de lã negra é uma iguaria para a gastronomia felina, ou seja, é um ambiente que tem uma população de ovelhas de lã clara e ovelhas de lã negra. Ele fala, a ovelha de lã negra é uma iguaria para a gastronomia felina. O que quer dizer? Para a raça dele de grandes felinos, a carne da ovelha negra é muito mais gostosa que da ovelha branca. O que vai acontecer? Ele e a população dele vão caçar as ovelhas negras porque é mais gostosa para eles, até a extinção dessas. Vai sobrar só as ovelhas brancas. Ou seja, houve uma seleção natural. Por quê? Unicamente porque essa característica relacionada ao sabor da carne, associada à cor da lã, fez com que essa população de ovelhas fosse mais caçada por esses felinos. Então, o ambiente selecionou e deixou sobreviver a ovelha de lã branca, porque nesse caso ela é mais adaptada. Unicamente porque a cor dela não é tão favorecida pelos gatos. Eles preferem caçar a ovelha de lã negra, entendem? Não é porque uma é mais forte que a outra. Não é um jogo entre as duas. É porque o ambiente predispõe a caça das ovelhas negras até a extinção delas com a sobrevivência das ovelhas brancas. Isso, ao longo de milhares de anos, de gerações, vai chegar um momento em que as ovelhas vão ser todas brancas. Por quê? Porque, ao longo dos anos, as ovelhas que eram negras foram caçadas pelos felinos. Nesse sentido, esse é um conceito bem bacana com relação a uma classe de seleção natural, é a seleção artificial. Por que artificial? Porque nesse caso, nós, seres humanos, utilizamos nossa capacidade de modificar o ambiente para se fazer papel de natureza, para selecionar quem sobrevive e quem não é. No caso, a gente decide quem vai ser o mais adaptado. Como, por exemplo, na criação de porcos. Pessoal, vocês acham que esses porcos que a gente tem hoje em dia são os mesmos porcos de milhares de anos atrás? Não são, não são. Esses porcos que estão nas grandes companhias associadas à produção de carne de suína, eles são rigorosamente selecionados ao longo de gerações e gerações para você ter o porco que tenha mais carne, seja menos agressivo e seja mais dócil. Esse é o porco ideal para quê? Para matar e pegar a carne.
Isso é feito com processo de inseminação. Quem aí curte medicina veterinária, zootecnia, biologias, deve curtir bastante essa parte, que é você selecionar espermatozoides de determinado porco que tem uma característica ideal, tipo assim, o porco mais gordo da terra, e que tem mais carne e seja mais dócil e dê menos problema. Nossa, o espermatozoide dele vai ter um valor melhor para a empresa frigorífica do que o espermatozoide do porco mais magro. Por quê? Um é melhor que o outro? Não, assim, em termos objetivos, mas na visão da companhia, o porco com mais carne, mais gordura é mais valoroso. Então, ele é selecionado por eles e ao longo de gerações, os descendentes dele vão sobreviver. Por quê? Porque é o que dá lucro para essa pessoa. Então, ela fez uma seleção artificial dos porcos com mais carne para poder criar e para poder ter acesso à carne dele. Então, ao longo desse processo, foi selecionado artificialmente os porcos mais gordos, geração por geração. Então, os porcos mais magros, mais agressivos, mais problemáticos, tendiam a ser caçados e mortos. Os porcos mais gordos, mais dóceis, mais fáceis de criar, tinham uma tendência a eles pegarem, prender e deixar reproduzir, para ter acesso à carne posteriormente. Isso, ao longo de milhares e milhares de anos, deixou para a gente o porco domesticado. Enquanto isso, os porcos que não fizeram isso, em ambientes que tinham muito contato com o ser humano, foram caçados até a morte, provavelmente, começaram a sobreviver em muito menor quantidade em ambientes afastados. Hoje no Brasil até tem um problema grande com os agricultores, é que eles vão entrando cada vez mais na área de floresta, né, para expandir a plantação, e entram no território desses camaradinhos aqui, esses porcos selvagens. Eles dão um problema danado, né, quebrando plantação, essas coisas. Mas isso não é o caso. De qualquer modo, o que eu quero passar é isso. Foi uma seleção artificial. A gente fez isso com o porco, a gente fez isso com a galinha, a gente fez isso com a vaca. O cachorro, por exemplo, é um grande exemplo disso, e é uma coisa que eu sou muito contra. Tipo assim, fazem uma seleção artificial muito grande com o cachorro, gente, é terrível. Eles criam raças para competição, para essas coisas, mas assim, os seres vivos em geral, os mamíferos em especial, quanto maior diversidade genética ter, é melhor. Por isso que o vira-latinha lá é sucesso. O vira-latinha é difícil dar problema. Quanto mais fechado, menos diversidade genética for ter um ser vivo, um cachorro, por exemplo, que eles chamam de sangue puro, vai muitas vezes até entre parentes eles colocam para cruzar, para ter um descendente, para ter determinada característica que eles querem no cachorro. Sei lá, um cachorro mais pequeno, um cachorro mais fofo, não sei. De qualquer modo, isso gera animais com sérios problemas genéticos, que tem uma tendência maior a ter problema no esqueleto, ter problema ósseo, ter problema muscular, ter problema hepático. De modo geral, é uma constatação que vira-latas tem muito menos problema de saúde que cachorros de raça. Algumas raças em específico são muito problemáticas. Por quê? Porque o pessoal vai selecionando ao longo do tempo para determinada característica, só que uma coisa puxa a outra, né? Você pode estar cruzando dois animais próximos geneticamente um do outro e gerar um animal mais bonito, sei lá. Mas isso aí vem junto com mais doença, vem junto com mais tendência a ter câncer, vem junto com mais tendência a ter problema no quadril, etc. E isso, se vocês forem pesquisar várias raças de cachorro, tem bastante problema com isso. O resultado também da seleção artificial. Então, como é que o Darwin ele chegou nisso? Como é que ele fez? Basicamente, pessoal, a ilha de Galápagos e as ilhas ao redor tinham um passarinho que era muito frequente. Ele observou que em cada ilha associada tinha um passarinho com um bico diferente, mas assim, eles eram muito parecidos. Eles eram da mesma, tipo assim, mais ou menos a mesma origem, porque eles eram muito semelhantes, mas cada um tinha uma diferença muito grande na forma do bico. Aí ele percebeu que acontecia o seguinte: em alguma das ilhas tinha mais insetos, tinha pouca vegetação. Outras ilhas tinham mais cactos, aquela famosa, isso aqui, aquela bichinho do deserto. E outras ilhas tinham mais sementes. Então,
Na ilha que tinham mais insetos, os que sobreviveram foram os passarinhos que tinham a forma de um bico que facilitava caçar inseto. Na ilha que tinha mais cactos, sobreviveram os passarinhos que tinham um formato do bico. Percebam que os bicos deles são diferentes. O passarinho que tinha um formato do bico que facilitava comer cacto. Outras ilhas tinham mais os passarinhos que tinham um formato do bico que facilitava caçar semente. Ora, se você pegasse um desses passarinhos que tinha um bico adaptado para comer inseto, só que você jogasse na ilha que tinha só cacto, ele ia sobreviver? O bico dele serve para caçar inseto, não serve para comer cacto. Não ia se lascar lá. Se pegasse um passarinho com bico adaptado para comer cacto, jogasse na ilha que tinha só inseto, o passarinho ia sobreviver lá? Não ia. O bico dele é adaptado para comer cacto, não é adaptado para comer inseto. E por aí vai. Então ele percebeu que de um ancestral, que foi o passarinho inicial, que tinha uma capacidade de comer semente no chão, se espalhou para as ilhas, e em cada ilha foi selecionado, a partir desse passarinho ancestral, aqueles que tinham uma capacidade específica de comer o alimento que tinha naquela ilha. Então, por exemplo, vamos chamar o passarinho inicial de passarinho X. O passarinho X inicialmente estava na ilha de Galápagos. A população de passarinho X, que comia semente no chão, na ilha de Galápagos, aumentou muito. Foi uma por parte dessa população para a ilha B, que tinha mais insetos. Ora, essa população de passarinho X que foi para a ilha B, tinham passarinhos com diferenças individuais. Uns tinham um bico que era mais fácil para comer insetos, outros tinham bicos que eram mais fáceis para comer cacto, outros tinham bicos que eram mais fáceis para comer sementes. Ora, se a ilha tinha mais insetos, quem vocês acham que sobreviveu? Foram os passarinhos que tinham os bicos para comer insetos. Por quê? Porque o ambiente selecionou isso. Os que não tinham bico bom para comer inseto morriam de fome. Então, a natureza selecionou naquela ilha aqueles que tinham maior capacidade de comer inseto. População de passarinhos X foram para as ilhas C, que tinham só cacto, mais cactos. Ora, a gente tinha nessa população que foi para lá passarinhos com a forma do bico que facilitava comer inseto, outros com a forma do bico que facilitava mais a comer cactos, outros com a forma do bico que facilitava mais comer sementes, da mesma espécie, entende? Só que com diferenças individuais, igual todos os seres vivos têm. Ora, quem foi que sobreviveu? Os que tinham um bico mais fácil para comer cactos. Os que tinham um bico mais fácil para comer inseto, morreu de fome. Os que tinham um bico mais fácil para comer semente, morreu de fome também. Então, naquela ilha, se multiplicou aqueles que tinham mais facilidade para comer cactos. É a mesma coisa para a Ilha das Sementes. Isso ao longo de milhares e milhares de anos, muitos anos, gerações, em cada ilha ia sobreviver o passarinho mais especializado. Se a gente tivesse lá 2 passarinhos que tinham capacidade de comer inseto, por exemplo, igual. O que tivesse o bico com capacidade maior para comer inseto ia ter vantagem sobre o que tinha um bico com capacidade menor. Por quê? Porque ele ia sobreviver baseado na seguinte característica: quem tem mais capacidade para comer inseto? Essa foi a variável que selecionava quem sobrevivia e quem não sobrevivia. Então, ao longo de milhares de anos, aconteceu que, daquele passarinho inicial, foram surgindo espécies totalmente diferentes. Cada um com uma característica diferente associada à forma do bico. Isso por quê? Porque foram selecionados pelo ambiente de acordo com a situação de cada ilha. Beleza? Essa figurinha aqui eu acho muito bacana. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ó, o Gustavo mandou aqui. Nessa charge fala meses depois, mas para acontecer a extinção das ovelhas negras, deve demorar algumas gerações. Não, porque, por exemplo, as ovelhas se cruzam, mas pode continuar nascendo ovelhas negras por conta... Exatamente, Gustavo. Isso que eu estou colocando para vocês é ao longo de centenas, milhares de anos, sabe? Não é de um dia para o outro. Alterações, quando o ser humano não está envolvido no ambiente, alterações naquele ecossistema geralmente demoram para acontecer. O que você falou faz totalmente sentido. O que você tem que ter em mente é que cada geração
ia ter menos ovelhas negras e mais ovelhas brancas. Por quê? Porque ovelha que era negra era caçada, ponto. Ovelha que era branca tinha mais chance de sobreviver. Isso ao longo de centenas, milhares de anos, e chegou a uma situação que dificilmente você teria nascendo ovelha negra, sabe? Porque entra no que o Guilherme Afonso colocou ali agora. Ele perguntou, Darwin explicava como ocorriam as mutações genéticas? Não explicava, o Guilherme, porque naquela época você não tinha nem ideia do que era DNA. Mais ou menos naquele período, tinha um cara muito bacana, acho que vocês viram no ensino médio, vocês vão ter aula depois, chama Mendel. Estava fazendo experimentos com ervilhas. Estava estudando genética a partir disso, o Mendel. Mas, tipo assim, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp. Tipo assim, o cara poderia descobrir algo no país, algo revolucionário. Mas era muito difícil ele compartilhar com muita da pesquisa científica nessa época, 1800, 1700, era feita em locais mais isolados. Tipo assim, muitos cientistas foram religiosos, por exemplo, mosteiros, entre outras coisas. E não tinha uma facilidade para o conhecimento ser disseminado. Hoje em dia, só entrando um pouquinho na cultura científica, pessoal, por exemplo, eu quero publicar um trabalho científico, fiz uma pesquisa. Fiz a pesquisa hoje, mando para uma revista internacional, se é aprovada, já é disponibilizado numa rede mundial. Então, qualquer pessoa que estiver pesquisando algo naquele sentido, pesquisa lá e acessa o que eu pesquisei. Então, há um compartilhamento muito grande de conhecimento. Naquela época não tinha isso. E não tinha nem ideia do que era de mutação genética, muito menos do que era gene naquela época, o Guilherme. Eu vou trabalhar nessa aula com vocês o conceito de neodarwinismo, que ele trabalha isso. Já vou dar um preview para vocês. Neodarwinismo, o que ele faz? Ele pega as ideias de Darwin e contextualiza com o que a gente sabe hoje. E aí sim, ele coloca mutações genéticas. Que afinal de contas, mutações genéticas são parte importante da seleção natural. Porque justamente o que define que um passarinho da mesma espécie vai nascer com um bico mais fácil para comer inseto ou não? Podem ser mutações genéticas. Então, por exemplo, vai nascer um passarinho, há uma mutação genética nele que torna o bico dele com formato que facilita caçar inseto. A partir dessa mutação genética, esse passarinho tem uma vantagem muito grande. Então, a tendência é que essa mutação genética dele favorecesse os antecedentes dele e aumentar a população. Aí ia chegar um ponto, depois de milhares de anos, que a maioria dos passarinhos iam ter essa mutação genética que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque ela era positiva para a adaptação do passarinho no ambiente. E o Gustavo colocou também, agora, por exemplo, se é uma mutação genética, tem 2 ovelhas brancas. Por alguma mutação, a ovelha sai negra, com a lã negra. É uma mutação que vai favorecer ela? Não. Ela vai ser caçada, vai se lascar. Então, nesse caso, a mutação genética pode ser tanto para facilitar a adaptação do ser vivo, quanto para prejudicar. Voltando com relação a Darwin e Lamarck. A teoria de Lamarck colocava para a gente o seguinte, vamos lembrar lá atrás, você tem as ovelhas com determinado tamanho de pescoço. As girafas, né? As girafas elas iam progressivamente estendendo o pescoço e esse pescoço ia aumentar ao longo do tempo para elas comerem a vegetação, até chegar no tamanho que é hoje. O Darwin quebra essa teoria, porque olha só a diferença na teoria de Darwin com relação a Lamarck. Na teoria de Darwin, a ovelha você tem no mesmo ambiente, você tinha no mesmo ambiente uma girafa com pescoço maior e outra girafa com pescoço menor. O que acontecia? A girafa com pescoço menor estendia o pescoço? Não, isso não era possível. Ela morria de fome, porque ela não conseguia ter acesso à vegetação. Quem sobrevivia eram as ovelhas que tinham um pescoço maior, as girafas que tinham um pescoço maior. Isso ao longo de milhares e milhares de anos, pessoal, trouxe uma situação que só tinham girafas de pescoço longo. Por quê? Porque se você tem um ambiente, uma girafa com pescoço maior e outra com pescoço menor. Se a vegetação é alta, logicamente, a girafa que tem o pescoço maior vai ter mais facilidade para comer um alimento. E o alimento é limitado. Então, a girafa, ovelha e girafa, estou confundindo as duas coisas toda hora. A girafa que tem um pescoço menor
ia se lascar, ia morrer de fome, porque ela estaria competindo com as girafas com pescoço mais longo, que tinham uma facilidade maior. Voltando no que o Gustavo colocou lá atrás, isso, ao longo de milhares de anos, ia trazer para a gente uma situação em que só as girafas com pescoço longo iam ter sobrevivido. Por quê? Porque lá atrás uma girafa estendeu o pescoço e aumentou, isso foi transmitido para o descendente? Não. Porque lá atrás a gente tinha girafa com pescoço longo e girafa com pescoço curto. O que aconteceu é que a girafa com pescoço curto morreu de fome. E a girafa com pescoço longo sobreviveu. Seleção natural, basicamente isso. Se o ambiente tinha vegetação alta, ele favorecia girafas com pescoço longo. Logo, o ambiente selecionou as girafas com pescoço longo. As girafas com pescoço curto não tinham acesso ao alimento e morreram. Com isso, Darwin quebra a teoria de Lamarck. E ele provou isso com os passarinhos e com outros estudos. Essa é uma chargezinha muito bacana, que ela trabalha justamente isso. Para quem não reconheceu, esse aqui é um ornitorrinco. É um animal muito interessante, porque a gente não... ele tem um pouco de pato, ele tem um pouco de castor, ele tem um pouco de mamífero, é um bichinho muito bonito. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você acabar. Deixa que o acaso encontre a gente. Nossa espécie vai se adaptar. Olha, nem é sexta-feira, eu já estou no clima. Então, pessoal, isso aqui basicamente está contando um pouco da seleção natural. Adaptação é o que define quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver. E o acaso tem um papel importante nisso, né? Porque, tipo assim, é igual a gente voltar lá para os ratos. Aqueles mesmos ratinhos amarelos que eram destruídos naquele território que tinha um solo mais escuro, se eles tivessem, por acaso, terem nascido num território de neve, no qual a coloração do pelo deles favorecesse eles se camuflarem, favorecesse eles sobreviverem, eles teriam sobrevivido e passado adiante as características deles. Unicamente por causa do acaso, eles vieram à extinção naquele ambiente. Essa charge aqui também é muito engraçada, que, no geral, é o pessoal que produz essa aqui é muito bom, muito bom. É o Darwin, né? Fazendo os cruzamentos certos, o homem consegue que animais e plantas tenham as características que deseja. Olha os cachorros aqui, os passarinhos, as maçãs. Para o pessoal que já viu plantação de maçã, assim, mais as árvores de maçã, macieiras, mais rústicas, assim, mais natural, vai ver que a maçã é pequenininha, pequenininha. Essas maçãs que são vendidas no mercado são frutos de processo de seleção da maçã maior, mais gorda, por gerações e gerações. O milho é a mesma coisa, pessoal. O milho que a gente tem hoje, nossa senhora, há séculos atrás ele era muito menor mesmo. O que a gente tem hoje, grandão, é uma conquista, feita por seleção artificial e também por algumas modificações genéticas artificiais, os organismos geneticamente modificados. Mas, de qualquer modo, houve uma seleção artificial importante. A vaca leiteira, falando aqui que as tetas delas são incríveis como resultado de seleção artificial, ou seja, seres humanos criavam as vacas que davam mais leite, tinham as tetas maiores. As que produziam menos, geralmente, iam ser as que iam para a panela, iam ser cozinhadas, etc. Fazendeiro escolhe o porco mais gordo para seu reprodutor. Olha só, é o que eu citei para vocês lá atrás. Ele preferiria deixar para frente, para ter filhote, o porco mais gordo, que tivesse mais carne, em comparação com os mais magros. E por aí vai, progressivamente. O tamanho do ovo. Um exemplo que a gente tem aqui muito perto é a esposa zebu, pessoal. É a BCZ aqui, que tem um papel muito importante com relação a gado zebu. Veio da Índia para cá. O Uberaba é uma capital internacional do gado zebu, praticamente. Que é muito forte isso, da seleção artificial do gado zebu. Selecionar os embriões, o esperma com melhores características, que eles escolhem, eles determinam quem vai ser o mais adaptado. E na natureza acontece a mesma coisa, só quem faz a seleção não é o homem, é a luta pela existência. Então, quando vocês veem aqueles documentários lá na África, os leões caçando um antílope, a gente sempre tende a ficar com dó do antílope, né, etc., mas não tem isso. Na natureza não existe nem bom nem mal. Existe sobrevivência e adaptação.
E todo ser vivo no ecossistema que está sem o ser humano tende a equilibrar. Agora, prosseguindo, né, citando, ver se tem alguma dúvida. Não. Além disso, o darwinismo também defendia a ideia de ancestralidade comum, ou seja, todos os seres vivos em algum momento compartilharam o mesmo ancestral. O que isso quer dizer? Em algum momento, você e a plantinha perto de você, as bactérias que estão no seu corpo, na superfície da sua pele, nesse momento, tiveram o mesmo descendente, o mesmo ancestral comum. Todo ser vivo hoje, em algum momento, foi ancestral de algum ser vivo lá atrás, provavelmente uma bactéria. Quem tiver interesse, pesquisa depois, chama LUCA, que o pessoal pesquisa, tem uma grande corrente científica tentando desvendar quem foi o primeiro ser vivo que originou todos nós. É meio que o pai de todos nós, né? Porque ele compartilhou o material genético e gerou todo mundo. Então, todo mundo tem algum pedacinho dele dentro da gente. É muito interessante. Só que, pessoal, essa ideia dele, pode falar? Faz sentido mesmo. Cara, o Lourenço, em relação ao Adão, cara, é complicado, porque aí entra naquele parte que eu coloquei no início para vocês. O Adão entra na ideia criacionista. E a ideia criacionista com relação à ciência, pesquisa científica, não pode ser trabalhada, porque você não pode investigar. Não tem como você testar certas coisas que eles colocam. Mas, assim, muito provavelmente, com o que a gente tem. Poxa, o cara me trollou ao vivo na live. Imagina, cara, beleza. Bom, que isso, precisa pedir perdão, não. É bom que você me deixou mais ativo até aqui agora. Pô, me pegou bonito, velho. Imagina, senhor, imagina. Mandou bem até. Então ele colocou, pessoal, que lá atrás, por exemplo, olha só, porque isso deu problema para ele. Ele colocou que em algum momento nós, seres humanos e os primatas, tivemos algum ancestral comum. Então, não quer dizer que o homem nasceu de uma mutação do macaco, não é isso. É que em algum momento nós e os outros primatas tivemos algum ancestral comum. Poderia ser esse, em alguma população ancestral comum surgiu um primata que tinha uma capacidade maior para ter dexteridade manual, tinha um encéfalo, um cérebro mais desenvolvido. Isso, ao longo do tempo, em determinado ambiente, foi selecionado aquele primata que era mais inteligente e que tinha uma capacidade comunicativa maior. Não é o tema da aula, mas se vocês forem estudar isso, uma das principais coisas que trouxeram a gente de uma população de primatas à beira da extinção, nos fundos da África, para ser o que a gente é hoje, o maior predador do mundo, com mais de 7 bilhões de espécies, que basicamente se coloca no ápice da cadeia alimentar em qualquer lugar, foi nossa capacidade de comunicação. Nossa fala, linguagem, tem um papel muito importante na nossa evolução e no que a gente é hoje. E então, em algum lugar, nossas características específicas de não ter garras fortes, de não ter dentes grandes, de não ter uma musculatura de um leão, de não ter a velocidade de um guepardo, mas de ter inteligência, ter a capacidade de se comunicar, ter dexteridade manual, saber usar o polegar, selecionou a gente para o que a gente é hoje. Ele colocou que em algum momento a gente teve uma ancestral como primata. E todos os seres vivos, toda a existência viva, em algum momento teve uma ancestral em comum. O que aconteceu? Sempre tem um engraçadinho, né? Tipo assim, o pessoal caiu matando em cima dele. Compararam ele com um macaco, fizeram alusão dele ter relações com o macaco, entre outras coisas. Isso eu trouxe para vocês, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, ad hominem. O que é isso? É um conceito da argumentação, da filosofia, que você vai criticar. Você está num debate com a pessoa, discutindo determinadas ideias, e você não critica o argumento dela, que é o que deveria ser colocado em voga. Você critica a pessoa. Por exemplo, você está um palmeirense e um corintiano discutindo. O palmeirense fala que o corintiano não tem 2 mundiais, um foi roubado. E o corintiano fala que o Palmeiras não tem Copa do Brasil, etc. Estão usando argumentos até agora. Aí um fala assim, não, mas seu time é feio e bobo. Você é feio e bobo. Não,
aí partiu para agressão verbal, para criticar a pessoa, não a ideia que ela colocou em voga. Entendem? Numa discussão, em vez de você discutir ideias, debater ideias, criticar ideias, quebrar e construir, compartilhar ideias. Não. Você critica a pessoa, você discute pessoas. Foi o que fizeram com ele. Não tinham capacidade para contradizer cientificamente o que ele estava falando, mas tinham criatividade para fazer gracinha com ele. Infelizmente, muitas vezes a ignorância, a risada fácil, vence um argumento muito bem construído assim para as pessoas. Mas isso não é uma vitória moral bacana, né? Então, só coloquei isso para vocês verem que ilustra também o que eu falei lá atrás para vocês. Geralmente, quando você traz uma ideia nova, que quebra o que as pessoas pensavam, que é o que todo mundo achava, geralmente as pessoas caem em cima de você, na porrada. E foi o que aconteceu com ele. E muitos que não conseguiam ter a capacidade de criticar o que ele colocava com ideias, com argumentos científicos, recorreram a isso, a charges, a ação. Beleza? Então, a figurinha mostrando, né? Mais para descontrair mesmo a evolução e papel, assim, hoje em dia, do smartphone, da internet, das redes sociais, hoje em dia o Instagram, em especial, sobre as pessoas. E aqui é algo que eu ilustro, que eu falei na aula em alguns momentos, que o ser humano, ele tem um potencial geográfico, acho que vocês viram isso na geografia. Nós somos um dos poucos seres vivos que tem a capacidade de modificar o ambiente ao nosso redor. Isso, muitas vezes, é para o lado pior. Vejam bem, nós, mamíferos, descendemos de criaturas marítimas. Tem uma poesia muito bonita até que fala que a gente saiu do mar e trouxe ele com a gente, dentro das nossas veias, das nossas artérias. E, de certo modo, é verdade. Nossas células não sobrevivem sem água. Então, para a gente sobreviver aqui na Terra, a gente teve que trazer água para a gente, e colocou dentro do nosso sistema vascular. Em algum momento, a gente saiu da água, a gente saiu do mar, ancestrais de alguma criatura marítima, a gente evoluiu, chegou no ponto que a gente está, e a gente destrói o mar. Então, se no início da espécie tivessem criaturas semelhantes aos seres humanos, quando a gente ainda era um peixinho, isso não teria acontecido, né? A gente não estaria aqui, porque a gente teria sido extinguido pela poluição. Voltando agora a evidências científicas do porquê a teoria darwinista está correta. Fósseis. A partir de estudos com fósseis, com pegadas, com animais conservados, com vegetação conservada. Por exemplo, isso aqui lembra a gente de Jurassic Park, né? Eles pegam o DNA do pernilongo e utilizam para criar os dinossauros grandes, entre outras coisas. Fósseis, pessoal, são uma fonte inestimável de conhecimento para a gente. A gente pode estudar as estruturas das criaturas ancestrais, a gente pode pegar o carbono que constitui esses fósseis e fazer um esquema chamado datação de carbono. A partir disso, a gente consegue delimitar quantos anos aquilo tem. E com isso, a gente consegue criar aquelas árvores, aqueles diagramas de evolução. De quem foi ancestral de quem foi descendente de quem. Isso foi muito importante para evidenciar a seleção natural. Anatomia comparada também. Por quê? Vejam bem, entrar um pouquinho na anatomia na medicina humana para vocês. Olha só, meu braço, estruturas ósseas principais de antebraço e braço. Tem esse osso, chama húmero. Eu tenho aqui, do lado do dedão, um osso do antebraço que chama rádio, e do lado do dedinho, do polegar, a quinta falange, eu tenho um osso que chama ulna. Pessoal, se eu pegar um golfinho, é um mamífero, que em algum momento ele teve um ancestral em comum, mas atualmente vocês concordam comigo que a gente é distante. Ele também vai ter uma ulna e vai ter um rádio e um húmero. Se eu pegar um morcego, ele também vai ter um húmero, uma ulna e um rádio. Se eu pegar uma garça, vai ter a mesma coisa. Então, tipo assim, a estrutura óssea, de certo modo, de origem, é semelhante. Só muda a forma que foi construído. No golfinho, isso foi adaptado para virar uma nadadeira. Por quê? Porque ele vive no mar. O morcego foi adaptado para virar uma asa. Por quê? Porque ele vive em caverna e necessita das asas para voar. A garça foi adaptada para voar também. Então, tem estruturas semelhantes, só que o formato foi se modificando para o processo evolutivo. Mas a gente consegue achar lá atrás um ponto comum. Então,
essa anatomia comparada tem um papel importante para a gente estudar isso. E a gente vê quem é ancestral, quem é descendente de quem. Nesse sentido, a gente tem dois conceitos bacanas. Divergência evolutiva. O que é isso? De uma espécie incomum, surgiram espécies novas por alguma variação anatômica, alguma variação na anatomia. Por exemplo, a gente tinha um ancestral em comum lá atrás com um cachorro, mas o nosso braço é semelhante à perninha do cachorro? Não é, tem diferença. Por quê? Houve uma divergência da forma inicial dos ossos pelos processos de adaptação. Do ser humano virou desse jeito, porque era mais útil para ele no lugar que ele vivia. Do cachorro ficou desse jeito, porque era mais útil para ele no lugar que ele vivia. Do pássaro ficou também, da baleia também, do passarinho a mesma coisa. A gente tinha um passarinho inicial com o bico de um jeito. Cada um foi para uma ilha diferente, o bico foi se modificando, entendem? Houve uma divergência evolutiva. Veio do mesmo ponto, mas foi para formas diferentes. Por quê? Por causa da seleção natural. E outro conceito, que é a convergência evolutiva. Gente, aqui a gente tem um golfinho, que é um mamífero, um ictiossauro, que é um réptil, que a gente não tem hoje em dia nos mares, mas a gente tem fósseis deles, e um tubarão, que é um peixe. Vamos pegar os que estão vivos, um golfinho e um tubarão. São bem semelhantes, mas geneticamente são muito diferentes. O golfinho é um mamífero, ele amamenta, né? O tubarão é um peixe, é uma dinâmica totalmente diferente. Só que eles têm uma forma semelhante. Por quê? Porque eles vivem no mar. No mar, quem tem essa forma hidrodinâmica, que facilita nadar, que facilita caçar no mar, vai sobreviver e vai ser selecionado. E, por último, semelhanças genéticas. Hoje em dia a gente tem estudos, né, com genéticos, cromossomos, entre outros, que a gente pode comparar o código genético de um ser vivo com outro. E se vocês forem ver, por exemplo, o nosso código genético, o código genético de um primato, de um macaco, tem muita pouca diferença, pessoal. Muita pouca diferença. Nosso código genético de uma vaca também não tem muita diferença, não, viu? Vou falar para vocês. E até determinada semana do nosso desenvolvimento embriológico, isso é, lá no útero da nossa mamãe, até determinado ponto, nossa morfologia, quando a gente era um corozinho lá bem pequenininho, não se diferencia muito da morfologia de um macaco, não. De um cachorro, de alguma outra coisa. Mamíferos, em geral, são muito semelhantes lá. Claro que ocorrem determinadas diferenças ao longo do desenvolvimento, são períodos de gestação diferentes, né? Nosso é muito longo, são 37 a 42 semanas, um dos outros animais geralmente mais curto, mas assim, semelhanças genéticas existem muitos. Quanto mais perto for o ancestral um do outro, maiores as semelhanças. Tá. Agora entrar naquela parte que o nosso camarada tinha perguntado com relação à parte genética. Entra no neodarwinismo, pessoal. Na teoria sintética da evolução. O que aconteceu? No século XIX, dois caras, um chama Watson e outro chama Crick, teve uma moça também que não recebeu crédito, mas merecia muito pela descoberta do DNA, e não recebeu. Mas esses dois caras foram que receberam os louros. O Watson e Crick, eles colocaram que desvendaram a estrutura do DNA. Aquele negócio que vocês viram, né? Dupla hélice, helicoidal, adenina, timina, guanina, citosina, etc, etc. E a partir disso foi uma grande revolução, né? O conhecimento da área da genética, e aplicando esses conhecimentos genéticos, o conceito de seleção natural, formou-se essa teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. Ele é fundamentado em 3 pilares essenciais: a mutação gênica, a recombinação gênica e a seleção natural. A gente já está acabando a aula, esses são os últimos conceitos, pessoal. E, basicamente, o que tem de vigente no atual consenso científico tende para essa teoria, que é a que melhor explica nossa realidade. E daqui a alguns centenas de anos, sei lá, pode vir outra teoria que desbanca isso totalmente, sei lá, e propõe outra coisa? Pode, desde que ela consiga provar que isso está errado e provar que o que ela está falando está certo. É assim que a ciência funciona. Primeiro pilar, né, do neodarwinismo é a mutação gênica.
Eu não sei se vocês se aprofundaram nisso, mas eu não vou me aprofundar muito nesse trem, não. De bases, etc. Não vem ao caso agora. Acho que você deve ter aulas melhores para explicarem isso para vocês. Mas, basicamente, a gente tem um código genético e, de um ser vivo para o outro, pode ter uma mutação. Ou seja, uma parte do código genético de um diz uma coisa. Para produzir um pescoço curto, por exemplo. Pode ter uma mutação naquele gene, naquela parte do código genético, e nascer um ser vivo com um pescoço maior. Entendem? Uma mutação. Porque, afinal de contas, o nosso código genético, ele vai... Vocês viram na aula de núcleo, né? Falei com vocês na parte de histologia, ele vai determinar as proteínas que vão ser produzidas. E o nosso corpo, a estrutura do nosso corpo é constituída de proteína. Então, mutações gênicas podem criar alterações importantes no ser vivo que vão facilitar para ele sobreviver ou não. Por exemplo, naquela população de ratos. Tinham 2 ratinhos amarelos, naquele terreno mais escuro. Se o filho dele tivesse uma mutação, ele nascesse mais escurinho, ele ia sobreviver, entendem? Por quê? Porque essa mutação gênica favoreceu a sobrevivência dele. Recombinação gênica também. Lembra que eu falei para vocês de variabilidade genética, diversidade genética, o porquê o vira-latinha caramelo que a gente tem nas nossas ruas é resistente pra caramba? É por causa disso aqui. Basicamente, você pega nós, seres vivos sexuados em especial, um indivíduo de masculino, um indivíduo feminino, e cada um tem seu código genético em especial. Vai formar os gametas lá que vão fundir e vai vir uma parte do código genético de uma parte do código genético de outro. Vão fundir e vão formar meio que um indivíduos com porções de código genético de cada um, né? A gente herda um pouquinho do nosso papai e herda um pouquinho da nossa mamãe. Logo, nosso código genético, ele tem uma variabilidade maior, ele é mais rico, é mais diverso que o código genético dos dois. Porque a gente meio que uma peneira, uma mistura, né? E isso pode ser bom, pode ser ruim, depende do ambiente que a gente tiver. Então, somando a mutação genética e a recombinação gênica, que é feita na reprodução sexuada, por exemplo, acho que vocês vão ver isso com mais detalhes depois, a gente tem uma variabilidade genética que proporciona um grande número de possibilidades, que, entrando nesse contexto aqui dessa belezinha, vai conduzir o processo evolutivo, que é a seleção natural que eu citei para vocês lá atrás. O que o Darwin descobriu lá em 1800, pessoal, que baseia essa teoria hoje. Esse é um exemplo que eu acho bacana, porque ele é bem próximo da realidade. Em 1900, 1850, por aí, uma cidade da Inglaterra começou uma industrialização muito grande. Antes, naquele ambiente, a gente tinha 2 tipos de borboletas. Borboletas mais cinzas e borboletas mais escuras. As borboletinhas não cinzas, mais claras. Só que o que acontecia? Nas árvores, essa borboletinha mais clara que essa conseguia se camuflar melhor. Então, se tivesse um predador lá de borboletas, era muito mais fácil ele predar e matar essa borboleta mais escurinha do que com relação a essa clara. Então, a tendência lá é a população dessas borboletinhas mais claras ser maior do que essa borboletinha mais escura. O que aconteceu? O ser humano colocou uma fábrica lá, começou a produzir muita fuligem, que é aquele resquício do carvão, né, que escurece tudo. Começou a escurecer tudo. O que aconteceu? As superfícies ficaram escurecidas. Logo, a borboleta que era mais clarinha ficou à vista de qualquer predador, enquanto a borboleta que era mais escurinha ficou escondida nas superfícies mais escuras. Logo, o que vocês acham que aconteceu? Enquanto antigamente tinha muita borboleta clarinha e pouca borboleta escura, depois da fábrica, depois da fuligem, tinha mais borboleta escura e menos borboleta clarinha. Isso exemplifica para a gente como a seleção natural acontece. E nesse caso, houve uma seleção natural por interferência do ser humano no ambiente, colocando na fábrica. Essa é a porção final da aula, mas é a parte mais legal, que é a de resistência a antibióticos. Uma dúvida? Vamos lá. Então, essa questão é muito importante atualmente e todo mundo tem que saber. Veja bem, a gente tem uma infecção por determinada bactéria. Nessa bactéria, a gente tem um monte de mutação. Então, para o antibiótico que a gente vai usar,
Tem bactérias que têm mutação que tornam ela resistente a ele. O antibiótico causa isso? Não. O antibiótico não deixa uma bactéria mais resistente a ele. É que, naturalmente, numa população de bactérias, a gente vai ter bactérias que têm mais suscetibilidade de serem mortas pelo antibiótico e bactérias que são mais resistentes. Quando a gente usa o antibiótico, o que acontece? Mata as bactérias que são vulneráveis ao antibiótico. Beleza. Só que sobram algumas que são resistentes. À medida que a gente vai usando de modo desproporcional, em excesso, o antibiótico, a gente vai matando todas as bactérias que não têm resistência ao antibiótico. Quem sobrevive?